aplicação, webcam. Não, não é isso que eu quero, não. Então já está gravando. Então, seguindo aqui, pessoal, da nossa aula de hoje, né? Hoje é dia 20. Matheus, Oi, hoje é dia 20. pode falar. Mas aqui, Hum, você chegou a comentar a respeito da página 457? Leishmaniose, eu acho. deixa eu ver aqui. Porque eu perguntei pra Samira e ela falou que também não lembra de você ter comentado essa parte, não. Será que eu parei só na doença de Chagas? Deixa eu conferir aqui na aula. Às vezes eu tô confundindo aqui aonde que eu parei. Ah, tá vendo? A gente parou na doença de Chagas, então é isso mesmo. Então tem que pegar da leishmaniose. Leishmaniose eu vou pegar daqui então, tá? Então vocês estão corretas. Meninas, tudo certo aí? Estão vendo minha página? Alguém confirma por áudio, por favor? Pra mim tá assim. Então tá ótimo. Obrigado aí por me ajudar aí. Então, isso, tá certo. Ô, gente, a leishmaniose, a gente na aula passada falou de algumas doenças, né, que tem relação com insetos que transmitem pra gente, que é o caso da doença de Chagas, é o caso da malária, e por fim tá faltando a leishmaniose, tá? Ah, agora que eu tô lembrando que eu falei com vocês, no final da nossa aula que vem nós vamos falar da leishmaniose, né, que é esse mosquitinho aqui que transmite, que ele fica vermelhinho assim, porque é o sangue que ele sugou da pessoa, sabe? Então tá, a leishmaniose, pessoal, ela vai ser... Deixa eu trocar minha câmera aqui para gravar isso também. A leishmaniose, ela vai ser uma doença que vai ser transmitida também por um mosquito, tá? Leishmaniose. Ela dá umas feridas meio doidas, tá? Meio até sinistras, pode dar. Então, primeira coisa, né? Sempre quando a gente vai falar de doença, a gente precisa falar quem que é o agente etiológico, que é o cara que causa a doença. É um protozoário flagelado, tá? Que são protozoários do gênero Leishmania. Ou seja, quando eu falo que é a turma do gênero, significa que várias espécies que pertencem a esse gênero causam problema, tá? Quem é o vetor? O vetor é o cara que causa a doença, ó, que transmite a doença. Nesse caso, são mosquitos conhecidos como flebotomídeos, tá? Que é mosquito palha, o nome popular dele. Mosquito palha. Qual que é a forma de contaminação dessa doença, gente? É através do mosquito
que está com o protozoário, né? Aí entra aquela história. O mosquito adquire o protozoário de algum animal silvestre que tem esse protozoário naturalmente nele. E aí suga o sangue desse animal, adquire protozoário. Depois disso ele suga o sangue do ser humano e acaba levando o protozoário do ser humano. E aí que tá. Ela pode ter dois tipos. A leishmaniose visceral, que ataca os órgãos, e a tegumentar, que vai atacar a pele. Ela causa feridas, cara. Tá? Ele pode causar feridas feias. Ela pode atacar animais também, tá? Tem animais, cachorros, que podem apresentar essas feridas. Quem que vão ser os reservatórios naturais, né? O ser humano, quando ele está contaminado, ele é um reservatório desse protozoário. Qualquer mosquito desse que sugar o sangue do ser humano, ele adquire protozoário e pode transmitir para outras pessoas. Mas temos mamíferos, como os cachorros, cavalos, tá? E mamíferos silvestres. Tá? Os sintomas vão ser feridas que podem dar na pele e nas mucosas. Pode dar na pele interna do seu nariz, que vai comendo essa carne do nariz toda, tá? Ou dentro do órgão. E o ciclo, cara, é bem básico, dentro do padrão que a gente conhece. O mosquito vai sugar o sangue do animal que já está com esse protozoário, que está contaminado. E aí essa forma que ele suga o sangue é essa forma chamada de... Essa forma, melhor dizendo, que o protozoário está no corpo do animal é a forma chamada de amastigota ou amastigoto. Então, quando o mosquito suga o sangue, vem os amastigotos desse protozoário, que é o nome que dá para uma forma de vida desse protozoário. Esse termo também era usado lá no protozoário da doença de Chagas, tá? E aí, quando ele chega no mosquito, ele amadurece e vira essa forma aqui, ó. Que é a promastigoto, ou mastigota, que lembra um espermatozoide, tá? E aí, quando esse mosquito que já está contaminado com o protozoário vai sugar o sangue do ser humano, ele libera esse protozoário no sangue humano, tá? E aí as próprias células do nosso organismo vão comendo esses protozoários. E é dentro das células que ingerem os protozoários é que eles começam a se multiplicar, tá? E vão se multiplicando, formando novas formas jovens do protozoário, que é a mastigota, ó. Tá vendo? Rompe a célula igual o vírus faz, né? Infecta a célula, rompe a célula e libera os filhotinhos tudo. Que no caso lá da malária, quando acontecia isso aqui, o plasmódio, né, que era o protozoário, ele liberava uma toxina que causava febre, né? E ele explode a célula e ele entra rompendo a célula e liberando esses protozoários novos. Se o mosquitinho sugar o sangue dessa pessoa, ele adquire o protozoário. Tá? E esse ciclo dele, ele é um ciclo bem complexo, assim, sabe? Ele tem uma fase de reprodução assexuada, tem uma fase sexuada, que é aquele ciclo mais complicado que a gente viu lá na doença de Chagas, tá? Gente, alguma dúvida até agora? Sente o naipe das feridas da leishmaniose. Entra pra ver. Quando pega no animal. O bichinho rói mesmo. Queria achar, tinha uma foto clássica do rosto de uma pessoa com o nariz todo comido. Isso aqui, gente, é muito comum em áreas florestais que vão ter esse mosquito que não é tão comum na nossa área, sabe?
ataca o nariz e começa a comer mesmo. Isso acontece com o ser humano. Ele vai roendo o nariz humano mesmo. Pessoas que desenvolvem isso. Eu também tenho o nome popular de úlcera de Bauru. Essa foto clássica do livro não está aparecendo aqui nas Google Imagens, não. Olha, eu conheci um cara que tinha essa doença. Nós fomos fazer um trabalho na época de faculdade. Ele tem uma usina. Aí a professora do departamento de biologia chamou todo mundo, os alunos assim mais espertos, para fazer ser contratado pela empresa ambiental dela para fazer um estudo. Como é que fala? Tipo assim, quando você vai fazer qualquer empreendimento que faz impacto na natureza, você tem que fazer um estudo ambiental. Você tem que ver os mamíferos que tem ali. Você vai construir uma usina, você vai destruir esses mamíferos. Você tem que capturar eles, realocar eles para outro local. A aula já está sendo gravada aqui no OBS, tá? Tá gravando, ó. 11 minutos de gravação. Então você tem que fazer uma série de estudos para você entender. Não, tudo bem. O impacto que, vamos supor, uma usina hidrelétrica vai causar para você mitigar, né? Mitigar é você compensar aquilo. E aí tinha um cara que trabalhava com pequenos mamíferos, queria fazer o estudo de pequenos mamíferos. Eu até esqueci o nome dele, era um cara muito figura. E ele já tinha ido fazer, ele era da UFV, ele foi fazer pesquisa lá na Amazônia, cara. E quando ele foi fazer pesquisa na Amazônia, ele chegou a contrair leishmaniose lá, foi picado pelo mosquito, contraiu leishmaniose. E assim, o remédio que usava para contrair, para arrebentar com o protozoário, o corpo dele chegou a dar umas pequenas machucadinhos. Era um remédio à base de chumbo. E o chumbo, ele é um metal pesado, que a gente chama na química, e o seu organismo ele não consegue eliminar ele não. Então ele acumula no seu corpo. E aí ele fala que quando ele estava sobre o auge do tratamento, ele passava o detector de metais do aeroporto, o detector de metais o acusava, entendeu? Com a sensibilidade do detector, ele detectava o chumbo acumulado no corpo do cara. Aí tinha que explicar que é por causa da leishmaniose. Mas assim, se você não tratar, o trem vai roendo você mesmo, que nem você viu ali. Ferida feia. Beleza, galera? Cadê aqui? Então, basicamente é isso. Leishmaniose, quem é o agente etiológico? É o cara que causa a doença. Sempre isso. Leishmania sp. Quando você vê um nome científico, ele é duplo, né? Homo sapiens, é um nome duplo. Quando é sempre um nome duplo, o primeiro nome é o do gênero e o segundo nome é o que a gente chama de epiteto específico, que diferencia uma espécie da outra que pertence ao mesmo gênero. Quando você vê um nome assim, igual aqui, ó, Leishmania sp, esse sp vem do latim, é como se você estivesse generalizando, falando assim, ó, todo mundo que pertenceu ao gênero Leishmania, tá? Se eu estou falando que o agente etiológico é o Leishmania sp, eu estou falando que é todo mundo que pertence ao gênero Leishmania. Vão ser as espécies Leishmania não sei o que, Leishmania não sei o que lá, Leishmania brasiliensis, Leishmania silvestre, Leishmania americana, tá? A lógica é essa, tá? Então aqui nós estamos nos referindo a todos do gênero. É a mesma coisa se eu falar assim, ó. Os alunos tipo assim, os alunos faz parte tudo do. É todo mundo apavorado. É o apavorado SP. É todo mundo que é daquela parada ali. Eu estou me referindo a eles. Vou dar um exemplo melhor, ficou ruim, né? É o seguinte, Homo sapiens é uma espécie. Eu falo todo mundo, todos os Homos SP, ou seja, todo mundo que for do gênero Homos, eu estou me referindo a eles, que hoje é só Homo sapiens, antigamente era Homo neanderthalis, Homo me fugiu o nome do outro aqui.
Mas se eu falar Homo SP, eu estou falando do Homo sapiens, o Homo neanderthalis e o Homo qualquer coisa que tiver, tá? E aí basicamente é isso. Você vai ter um reservatório natural, que pode ser mamíferos no geral, que vai ter o protozoário flagelado lá nele. Aí entra o mosquito prego. Mosquito prego, ele é o vetor. Que passa o quê? A pegar o leishmania, né, do reservatório natural, que a gente tem um processo de contaminação do nosso vetor. E naturalmente, como ele é sugador de sangue, principalmente desmatamento, né, gente? A gente desequilibra a natureza de forma que o cara que antes se alimentava só na natureza, pelo desmatamento ele passa em áreas urbanas buscar comida. E ele encontra o ser humano, que é um mamífero, tem sanguezinho, né? E aí vai lá e contamina o ser humano também. Só que é aqui que ele faz estrago. Se outro mosquito vier aqui e picar o ser humano, ele se contamina, se ele picar um ser humano contaminado. E aí ele pode transmitir isso para outra pessoa. Porque o nosso reservatório, o ser humano contaminado, ele também vai funcionar como um reservatório, né? Só não vai ser um reservatório natural, que é o cara que já carrega o protozoário dentro do seu organismo naturalmente. Gente, alguma dúvida? Oi? Fala só mais alto, por favor. Agora? Sim. Como é minha pergunta? Se você quiser ler em vez de eu falar, talvez. Ah, eu acabei de ler aqui. Então, o que acontece muito dos mosquitos, inclusive com o próprio mosquito da dengue, é que a fêmea é que é sanguinária, entendeu? As mulheres. Tô brincando. As fêmeas gostam de sangue, os machos eles são sugadores de seiva. Então, muitas dessas doenças nós temos a fêmea como a principal transmissora, porque ela não vai se alimentar do sangue, então ela não corre risco de passar isso ao ser humano, entendeu? Inclusive, muitas pesquisas e coisas para tentar inibir as doenças é justamente atrapalhar a fêmea de alguma forma. A dengue mesmo, eles fizeram uma pesquisa muito interessante em que eles espalhavam machos aí modificados geneticamente, tá? E aí para cruzar e para todas as fêmeas que nascessem, nascer tipo sem conseguir voar, entendeu? Aí naturalmente o mosquito não conseguia nem se reproduzir e nem picar, entendeu? Então eles vão tentando avançar nesse lado, mas o bicho é danado, né? Olha, Lu, agora que eu estou entendendo o detalhe da sua questão. Se esse é o caso do mosquito prego. Olha, no nosso livro isso não está claro. Isso aí a gente teria que pesquisar isso em fontes assim mais específicas, entendeu? O que eu falo uma fonte mais específica? Algum site de estudo de doenças de protozoários que vão dar nível de detalhes, entendeu? De cabeça eu não sei te falar. Eu tenho que consultar. A gente pode ver isso. E aqui é o seguinte, o livro, por exemplo, ele fala mosquito palha ou birugui, que é um outro nome que se dá, né? Como é um nome regional, né? Um lugar você pode chamar de um jeito, outro lugar você chama de outro. Então vamos seguir. Aí, galera, agora nós vamos falar agora de outras doenças aqui depois da leishmaniose. Agora a gente vai falar de um grupo de doenças que não tem relação com mosquito não. Por enquanto não.
Depois vai voltar uma outra aí, mas aí já a gente vai lidar, em vez de ser protozoários, nós vamos lidar com os vermes, né? Patomintes, nematelmintos. A questão, pessoal, é que se você reparar nesse processo de estudar dessas doenças, nós estamos estudando as doenças dos microscópicos, como vírus, depois bactérias, passamos para protozoários, né? No qual a gente ainda está neles. E depois nós vamos para indivíduos maiores, que é o caso dos vermes, como as lombrigas, as solitárias, tá? Então a gente está analisando vários tipos de parasitoses. Então vamos lá. Ô, gente, confirmem por favor, estão vendo a minha tela? Tudo certo? A aula travando, alguma coisa do tipo, você me dá um socorro falando aí. Deixa eu vigiar agora aqui. Show. Aí é o seguinte, primeiro, amebise e giardíase. São doenças que vão atacar o nosso intestino, tá? Essas doenças, como é que vão funcionar? Ó, aqui eu já faço uma abreviatura e um resuminho bem básico. A é agente etiológico, vetor, tá? Quem transmite a doença. Só que aqui é o seguinte, gente. Só lembrando que quando a gente estudou lá no início da matéria, nós tínhamos dois termos que a gente trabalhou, que tem relação com a palavra de hospedeiros. A gente no início da matéria trabalhou conceitos. Agente etiológico, vetor, métodos profiláticos, hospedeiros. Hospedeiros aí pode ser intermediário. E existem também os hospedeiros definitivos. Só relembrar isso aí que é importante. Os intermediários é onde o parasita, de alguma forma, faz uma reprodução assexuada ou algum tipo de transformação. Já o hospedeiro definitivo é onde o parasita vai fazer uma reprodução sexuada e naturalmente vai ter a liberação de ovos ou cistos. O cisto seria, digamos assim, um ovinho super protegido, digamos assim, tá? Mas não é um ovo em si. Então existem dois tipos de intermediários, aonde aqui eu abrevio como HI e aqui eu abrevio como HD. Que vamos supor, se nós pegarmos aqui este caso da leishmaniose, tá? O mosquito aqui, ele é um hospedeiro intermediário. Por quê? O protozoário se hospeda nele por um momento e no qual ele leva para o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, tá? Só que tem ciclo, tá? Tem ciclo em que você não tem um cara intermediário, digamos assim, o parasita já toma contato direto com o hospedeiro que transmite e é onde o parasita fica no corpo dele mesmo, tá? E aí existe um outro termo também que às vezes vem em certas questões que tem total relação com isso aqui. Quando o ciclo do parasita é monoxênico, você vai observar o quê? Você tem o reservatório da doença, ou seja, onde que você encontra o problema. Reservatório e um hospedeiro. Minha câmera travou aqui. Estou religando aqui.
conferindo se tinha acento. Pessoal, voltou aí pra vocês? Fala pra mim. Voltou sim, Matheus. Ótimo. Parecia que tinha voltado. Parecia, né? É porque agora eu acho que travou de novo. Travou de novo. É mau contato no cabo aqui. Eu só tiro aí do USB e volto. E ela tá apoiada num pedestal aqui justamente para não ficar balançando na mesa. Show, né? Só consertar o nome aqui que tava monoxênico, mas é monoxeno, tá? Vai ser um tipo de doença em que você só vai ter, digamos assim, dois protagonistas. Aonde você encontra a doença e aonde ela se instala, tá? Alguma dúvida? Só na ideia, eu vou aplicar o exemplo. Estão vendo aí tudo certinho? Alguém? Ah, tá, joia. O ciclo heteroxênico é justamente quando você tem o reservatório mais o hospedeiro intermediário e mais o hospedeiro definitivo. Ou seja, você tem dois hospedeiros na parada. Eu vou ter que abandonar essa câmera aqui, galera. Não vou ficar agarrado isso não. Mas olha só. Isso aqui já... Eu estava escrevendo aqui dois hospedeiros, tá? Vou pegar esse frame aqui e já vou falar. Então é o seguinte. No caso, o ciclo monoxênico é o ciclo que você vai ter aonde você encontra a doença e onde ela se instala. Dois indivíduos. O ciclo heteroxênico você tem aonde você encontra a doença, você tem um hospedeiro intermediário e aonde a doença se instala. Se você pegar o ciclo da leishmaniose, você tinha os reservatórios naturais, que é onde você encontra o causador da doença. Você tinha o hospedeiro intermediário, que era o mosquitinho, e você tinha o hospedeiro definitivo, que era o ser humano, que era onde ela se instalava. Então, por exemplo, aquele caso ali, ele é um ciclo em que eu tenho dois tipos de hospedeiros, então ele é chamado de heteroxeno. O que nós vamos ver agora da giardia e da amebise é justamente um ciclo monoxênico, tá? Porque você só tem a fonte e aonde ela se instala na jogada. Ô, gente, alguma dúvida a respeito do que eu falei? Alguém fala comigo, por favor. Tranquilo, né? Então tá bom. Então vamos pro próximo. Então eu vou tentar mais uma vez aqui. Não deu por livre. Esse ciclo, ele é um ciclo monoxênico. Por quê, gente? Como é que funciona tanto a amebise quanto a giardíase? Quem é o agente etiológico? Aqui é a entamoeba histolítica. Isso está no seu livro, se você quiser, você marca lá. A entamoeba histolítica vai causar doença amebise, por isso que eu fiz em vermelho. Tudo que é da giardíase está em azul. Só aqui é que muda a forma de contaminação. Como é que funciona a amebise, por exemplo? É um protozoário que um ser humano que está contaminado com ele
vai ter o protozoário dentro do organismo dele. Aqui dentro do organismo dele, você tem a reprodução do são e, consequentemente, a liberação de ovos do protozoário. Ovos nas fezes, que é o totô, chocolate, tá? Totolate. Aí o que acontece? Aí entra um grande problema, pessoal. A falta de saneamento básico. Porque uma vez se eu não tenho saneamento básico, esse cocô não vai dentro de um cano e por uma estação de tratamento de esgoto, que é o que estava sendo instalado aqui em Cataguases pela Copasa, ela não concluiu. E aí vai tratar esse esgoto, eliminar essas substâncias. Foi mal, galera. Vai eliminar essas substâncias e vai deixar a água cair no rio bonitinha. Por exemplo, você pegar no Nordeste, onde você não tem água encanada e nem esgoto encanado. A pessoa faz cocô, cara. Vem a chuva e carrega esse cocô com esses ovos, dessas coisas, tudo. Aí, se você não tem esgoto encanado, esses ovos vão cair aonde? Em plantações, hortas, tá? E aí se você... se você ingerir... Esse ali, só baixar o volume aqui que eu não consegui baixar daquela vez. Se você ingerir esses alimentos que estão contaminados com esses ovos, né, uma outra pessoa ingerir isso, essa pessoa vai passar a ser contaminada. E aí o ciclo todo se reinicia. E aí nesse processo de ingestão é que entra também a questão do quê? De você higienizar. Tá? Higienizar os alimentos. Você já viu quando sua mãe compra as verduras, essas coisas, ela não deixa na água sanitária lá, né? Os legumes, as frutas, lava com sabão, justamente porque pode acontecer, né? Você não sabe de onde vem as coisas, de estar contaminado com algum ovo desse ou desse cara, por exemplo. E se vier contaminado e você na hora de comprar não higienizar, você passa a ser contaminado por isso. Essas duas doenças são causadas por dois protozoários diferentes e têm nomes diferentes. Aqui é a amebise e a que está em azul é a giardíase. Ambas dão dores abdominais, diarreia, tá? Por causa eles vão entrar no seu organismo, vão se reproduzir lá no intestino humano, entendeu? E aí você vai sentir esses sintomas todos. Um claro exemplo de um ciclo monoxênico, ou seja, você tem um hospedeiro, que ao mesmo tempo o hospedeiro ele é a fonte da história, tá? Você não tem um mosquito ou algo que vai levar a contaminação de um para o outro. É o hospedeiro, os ovos, no qual a pessoa transmite para outra diretamente, tá? É só lembrar, monoxênico só tem um protagonista, digamos assim, ou no máximo dois, se for um reservatório natural e aonde a doença se instala. Que no caso o próprio ser humano é a fonte e é onde a doença se instala. Ciclo heteroxênico, você vai ter a fonte, o reservatório natural, o transmissor e aquele no qual ele se instala, tá? Ô, gente, tranquilo aí? Rolou de boa? Então tá bom. Vamos só fechar aqui então. E aí, pessoal,
eu já dei essa dica para vocês lá no começo, quando vocês forem fazer alguma questão, alguma dessas coisas, né? Provas, avaliações. É o seguinte, cara. Sempre quando te perguntar medidas profiláticas ou profilaxia, formas de você prevenir a contaminação. É sempre analisar a forma de contaminação da doença. O que são esses cistos? São esses protozoários, eles vão liberar uns ovos bem protegidos, que eles conseguem ficar no tempo, sendo carregados pela água da chuva, sem ser destruídos, por exemplo, de forma que depois eles ainda vão parar nisso aqui, e depois de vários dias eles ainda podem parar lá na sua casa, se você, e dentro da sua barriga, se você não higienizar. Ou tomar alguma água também que foi parar essas fezes, você tá entendendo? Profilaxia, primeira coisa, saneamento básico. O que é saneamento básico? Esgoto encanado, esgoto tratado, que é o que a Copasa iria instalar aqui. Você vai tratando todas as coisas químicas e biológicas que fazem mal, que vão no esgoto. Você vai destruindo, tá? Para liberar o máximo possível o esgoto limpinho por rio. Dessas coisas. E a água encanada, você não beber água diretamente de um rio, de uma coisa. E a água tratada, além de ser encanada, ela tem que ser tratada, né, pessoal? Então, é isso aí. Então, esse tipo de doença, agente biológico, vetor está descrito, forma de contaminação. A partir da forma de contaminação, eu sei a profilaxia. Que é o quê? Higienização, né, dos alimentos que eu vou ingerir. Que assim eu não me contamino, tá? E naturalmente tratar das pessoas contaminadas. Beleza? Simples assim. Fechou, galera? Deu o horário aqui. Quarta-feira a gente continua. Hoje não tem nenhum tipo de desvio, não. Falou? Ô, Matheus. Oi? Matheus. Pode falar. Aonde pra te enviar essas perguntas que você tinha feito na aula passada? Como? As perguntas que você tinha feito, 2 perguntas. Aonde que eu enviei? Aonde que é pra eu enviar pra você? Era pra você ter enviado meu WhatsApp. Ah, tá, não sabia. Ah, então tá. Você não tava na aula mais cedo, não? É porque minha internet tava travando no começo da aula. Aí não tava dando pra escutar direito, achei que você não tinha falado. Manda lá então pra eu ver. Não, tranquilo. Tá. Tchau, obrigada. Tá, joia. Valeu então, pessoal. Até quarta, se Deus quiser. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Grande abraço. Fala, meu amigo. Boa tarde. Pô, pode sim. Fica à vontade. Eu só tô dando aula online até as 3 horas. Aí você